essa parte de funções, ontem a gente só viu equações, na realidade nem viu inequações, né? Então, hoje a gente vai brincar um pouquinho de funções do terceiro grau e vai brincar de análise de gráfico, tá? Como eu estava falando antes da aula, eu tive que trocar de computador, então vamos ver o que é que vai acontecer aqui, né? E com calma aqui com vocês aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ao decorrer aí do que eu vou escrevendo aqui, falem, comentem, certo? Porque eu não vou poder estar enxergando vocês por causa do aplicativo, tá? Mas vamos dar sequência aí às aulas aí. Bom, então quando eu falo de inequações, certo? Inequações aí do terceiro grau, né? Essa parte de inequações, você vai ter que fazer a seguinte brincadeira. Primeira coisa, né? Você vai ter que resolver a equação. Professor, o senhor está já apresentando? Ah, deixa eu compartilhar a tela, né? Esqueci de fazer isso, não foi? Foi. Valeu, meu filho. Obrigado, viu? Pronto. Dá para ver agora, não dá? Dá sim, obrigado. De nada, eu que agradeço. Ó, então, ontem a gente viu essa parte de equações, certo? Equação de terceiro grau. E para a gente poder resolver a inequação de terceiro grau, primeira coisa, a gente vai ter que resolver a equação, certo? Por que a gente precisa resolver a equação? Para determinar as raízes, certo? E você só quer saber aqui na inequação, né, certo? A solução da inequação, quais são as raízes que elas são reais. Você não quer saber das raízes complexas, tá? Você só quer saber das raízes reais. Aí depois de você fazer isso, você achou as raízes reais, você vai fazer a seguinte brincadeira que é o estudo do sinal. Tem alguém querendo entrar aqui? Deixa eu ver aqui, tem. Tem mais aqui. Você vai fazer o estudo. Tá dando para entender a letra, não tá? Tá. Pronto. Tô escrevendo rápido, tá sendo um pouco mais distorcido. Mas enfim. Então você vai ter que fazer o estudo do sinal, certo? Aí, então o que é que a gente faz? Vai aqui, por exemplo, aqui, tá? Se você tiver x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 8x mais 9 maior do que zero. Como é que tu faz essa brincadeira, certo? Então, o exemplo aqui, como a gente adotou, é x ao cubo mais, cadê aqui? 5x ao quadrado mais 8x mais 9, isso igual a zero, tá? Então, primeiro passo, maior do que zero, foi mal. Primeiro passo, determinar as raízes, tá? Aí vamos lá, vamos botar aqui por passos. Passo 1, determinar as raízes, certo? Então, quais são as raízes dessa equação? Como é que a gente faz? Faz como ontem. Se você olhar aqui nesse polinômio, né? Aqui é a mesma coisa, T1. E aqui o D é 9, certo? Então, A, ele tem como fatores o menos 1 e o 1. Todo mundo entende isso, não é? E o D tem como fatores, aí aqui vem menos 9. O 9 é divisível por quem? Por 3 também, não é? E menos 1. Deixa eu ver aqui quem é que tá mandando aqui. Aí aqui também você teria 1
o 3 e o 9. Não sei se estou esquecendo alguém aqui no 9. 9 é divisível por 9. 9 é divisível por 2 não é. Por 3 é. Por 4 não é. Por 5 não é. É 1, 3 e 9. Então, como você tem isso, né? Quando você pega aqui e faz D sobre A, você vai encontrar, como isso aqui é 1 e menos 1, então você pode encontrar menos 9, menos 3, menos 1, 1, 3 ou 9, certo? É o próprio D, né? O próprio D seria uma das raízes, ou um próprio divisor de D, né? Aí, substituindo aqui, então você vai dizer que isso aqui é uma f de x igual a x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 8x mais 9, certo? Aí, se você pegar valores positivos, todos os valores positivos aqui fica positivo. Então, você não precisa pegar valores positivos. Vamos pegar aqui para encontrar as raízes, vamos pegar valores negativos. Vou pegar x igual a menos 1, por exemplo. Ficaria menos 1 ao cubo mais 5 vezes menos 1 ao quadrado mais 8 vezes menos 1 mais 9, certo? Isso aqui é fácil entender que isso dá menos 1 mais 5 menos 8 mais 9. Permitir aqui. Ó, mais 9. E isso é igual a 9 menos 8 dá 1. 1 mais menos 1 dá 0, fica 5, né? Então, isso aqui não é uma raiz, né? Como isso aqui deu diferente de 0, isso não é a raiz. Pegando aqui f de menos 3, vai ficar menos 3 ao cubo, mais 5 vezes menos 3 ao quadrado, mais 8 vezes menos 3, mais 9, certo? Aí, menos 3 ao cubo é menos 27, mais 5 vezes menos 3 ao quadrado dá 9, menos 24, mais 9. Aí vamos lá aqui, dá quanto isso aqui? 5 vezes 9 dá 45. 45 mais 9 dá 54, né? E menos 27 menos 24, isso aqui dá 51. Então o resultado aqui ficaria 3. É isso mesmo. Menos 3 ao cubo é menos 27. 5 vezes 9, tá certo. 8 vezes menos 3 está aqui, menos 24, mais 9. O resultado daria 3. 45, dá 21. Professor, acho que é menos 3. Hã? Acho que é menos 3. É menos 3. Deixa eu confirmar aqui, ó. 5 vezes 9 é 45. 45 menos 24 dá 21, certo? 21 mais 9 dá 30. 30 menos 27 dá 3 positivo mesmo, né? Aí agora falta outra parte que é a f de menos 9. Aí ficaria menos 9 ao cubo mais 5 vezes menos 9 ao quadrado mais 8 vezes menos 9 mais 9, é? Mais 9. Isso daqui vai ser igual a... Vou botar 9 vezes 81, né? Que é menos 9. Menos ao cubo ficaria menos. 9 ao cubo é 9 vezes 9 ao quadrado, que é 81, né? Mais 5 vezes 81, mais, no caso, menos
8 vezes 9 mais 9, né? Essa aqui, se você olhar aqui, você tem 9 vezes 81, mais 5 vezes 81. Isso aqui dá menos 4 vezes 81. Tá muito estranho, cara. Menos 72, mais 9. Isso daqui ficaria menos 7 vezes 9, que daria 63. Isso dá negativo, muito negativo. Opa, cadê aqui? Quem foi que mandou o convite aqui? Pronto. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Acho que não, né? Isso aqui dá um número negativo. Isso aqui dá um número menor que zero. Deixa eu ver aqui a lista de fatores aqui. Será que eu errei a lista de fatores? Esse D tá correto? Vou botar aqui para pesquisar aqui rapidinho. Errado, né? 1, 3 e 9. Tá aqui. Estranho. Professor, o resultado tem que ser maior que zero? O resultado tem que ser igual a zero. Para ser a Mas não raiz. é uma inequação? É uma inequação, mas a primeira coisa a gente resolve encontrando as raízes. Primeiro a gente encontra as raízes, depois de encontrar as raízes, a gente faz o estudo do sinal, tá? Aí, para determinar as raízes dessa equação aqui, a gente tem que fazer exatamente essa brincadeira aqui. Essa parte dos fatores aqui. Se não está dando certo por fatores, né, que deveria dar, tá dando certo por fatores, eu não estou vendo isso como é que... por que não está dando certo? Que aqui nos fatores, você teria aqui os fatores de A é menos 1 e 1, os fatores de D é menos 9, menos 3, menos 1, 1, 3 e 9. Se você dividir esse por esse, gera esse. Se você dividir esse por esse, gera esse. Esse por esse, gera esse. A divisão desse por esse, gera esse. A divisão desse por esse, gera esse. E assim por diante, né? Então, você teria essa lista aqui. Aí você teria que pegar qualquer número dessa lista, substituir lá na equação, e esse resultado aqui era para dar zero. E eu não estou enxergando porque que isso não está acontecendo. Né? Eu devo estar errando alguma coisa aqui que eu não estou enxergando direito, não estou vendo. Ontem deu tudo certo. Vamos lá de novo aqui, vamos ver aqui. 9 ao cubo, professor. Você colocou 81. É 9 vezes 81 aqui, tá vendo? 9 ao cubo, eu posso colocar isso como sendo 9 vezes 81, não posso? Ah, tá, entendi. Aí, Ótimo. esse daqui também está correto. Esse daqui também está correto. Esse daqui está correto. Se você olhar aqui, esse outro aqui, quando colocar menos 3, vamos fazer de novo esse menos 3 aqui, que eu estou invocado com esse menos 3. A f de menos 3 é menos 3 ao cubo, mais 5 vezes menos 3 ao quadrado, mais 8 vezes menos 3, mais 9. Menos 3 ao cubo é menos 27, mais 5 vezes 9, porque aqui daria menos 3 ao quadrado dá 9, menos 24, que é 8 vezes 3, mais 9. Tá correto, cara. Isso aqui dá 45, 45 menos 24 dá 21, 21 mais 9 dá 30, 30 menos 27, isso aqui é 3. Se eu pegar F e vou botar aqui menos 5 aqui para ver. Professor, Pois não. tá escutando? Estou Eu escutando, estava sim. pesquisando aqui essa função, ela só tem uma raiz, e é menos 3,43. E alguma coisa.
Pois é, aí a questão é, por que que não deu para colocar isso na lista de fatores? Que isso aí é uma fração, certo? Sim. Menos 3,43, isso é como se fosse, provavelmente, algo do tipo, você pegar 7 dividido por 2, isso dá 3,5, né? Você pegar 8 dividido por 3, não dá. 11 dividido por 3, talvez, não dá. 10 dividido por 3 não dá. Você teria como construir isso em função de uma fração, né? Só que eu não estou vendo, quando eu faço a lista de fatores, Era por que entre que não, 11 e 10. por que que não está aparecendo essa fração? Aqui, ó. Tá vendo? Ó? É que eu acho que o teorema ele dá possíveis raízes, ele não dá, tipo, uma certeza. Eu acho, não tenho certeza não. Entendi. É o Professor, Davi, né? professor, Pois não. era isso uma dúvida que eu estava tendo, porque ontem eu estava resolvendo a equação de terceiro grau, aí eu tentava por esse método e tinha uns que eu não estava conseguindo achar raiz. Aí quando eu ia olhar no GeoGebra qual era a raiz, estava dando um número muito quebrado que não estava tendo nesse intervalo. Eu ia perguntar ao senhor se nem todas as equações dava para resolver por esse método. Eu ia perguntar Ah, isso. tá. Ah, tá, cara. Então, enfim, é uma possibilidade que a gente tem, né? Que ontem a gente viu, mas esse método é um método de redução de polinômios. E vamos dizer, que era para funcionar de forma mais geral possível, certo? Era para funcionar. Eu vou dar uma pesquisada para ver o que é que está faltando aqui para funcionar, tá? O que a gente pode fazer é resolver pelo outro método. Ou o que seria isso? A gente pega o polinômio do jeito que está escrito aqui, certo? Já, né? A gente diz que isso aqui é igual a zero, x ao cubo mais 5x ao quadrado, mais 8x, mais 9. Diz que isso aqui é igual a zero. Depois você vai construir, né, que x é igual a t menos a sobre 3. Ou seja, esse a seria esse resultado aqui. Então ficaria t menos 5 terços, certo? Aí você substitui o x por isso. Então ficaria t menos 5 terços, né, ao cubo, mais 5 vezes t menos 5 terços ao quadrado, mais 8 vezes t menos 5 terços, mais 9. É bom que a gente aprende, né? A usar o outro método também. Aí isso aqui vai ficar t menos 5 terços ao cubo. Isso é igual a t ao cubo, mais, aí você bota t ao quadrado, aí aqui menos 5 terços, né? E aqui você tem o 3. Mais 3t, aí você bota menos 5 terços ao quadrado, mais, aí aqui você coloca menos 5 terços ao cubo, né? Então, t menos 5 terços ao cubo é t ao cubo, mais, no caso, menos 5t ao quadrado, né? Porque você cancela esse cara com esse cara, certo? Mais, aqui ficaria mais porque tá ao quadrado, né? Aí dá 25 sobre 9, mais 25 sobre 9 de t, menos, porque tá ao cubo, ficaria 125 sobre 27. Até aí, tudo bem? T menos 5 terços ao quadrado, você escreve isso como t ao quadrado menos 2 vezes t, ou você pode colocar assim, menos 2 vezes 5 terços vezes Professor, t. Pois não. tá pedindo aqui para repetir esse último método. Esse último método, cara, foi o método que foi apresentado de ontem, que foi o método Cardarno, se não me engano, certo? A primeira coisa que a gente faz é escrever o polinômio dessa forma, ou seja, o a aqui tem que ser igual a 1, certo? Esse negócio aqui tem que ser igual a 1. Aí você pega esse termo aqui, né, esse
5 aqui. Aí na solução lá, a gente encontrou, para poder resolver ela, para poder encontrar o polinômio na forma reduzida, você escreve t dessa forma, né? Você escreve x como se fosse t menos esse valor aqui, ó, esse valor aqui sobre 3. Então, esse valor é 5. Então, x, você está substituindo em x por menos a sobre 3. Só que a é esse daqui, certo? A é o que multiplica x ao quadrado. Então, ficou menos 5 sobre 3. Aí, tu vai substituir. Aí, tu vai ter uma nova equação. Aí, eu vou encontrar essa nova equação e depois encontrar a solução dessa nova equação. Certo? Que é o método de Cardano. Foi apresentado ontem. Tá? Então, voltando à expressão original, a gente tinha o seguinte, ó. Essa primeira aqui é o cubo, que deu tudo isso, né? Então, vou escrever aqui, que vai ficar t ao cubo menos 5t ao quadrado, certo? T ao cubo menos 5t ao quadrado, mais 25 sobre 9t, menos 125 sobre 27, certo? Essa é só a primeira parte, ó. Só a primeira parte. Agora tem a segunda parte, que é 5 vezes t menos 5 terços ao quadrado. Então, vai ficar mais 5 vezes, aí aqui ficaria t ao quadrado, menos 10 sobre 3t, mais 25 sobre 9. Fechou. Mais 8 vezes, que é 8 vezes? 8 vezes, exatamente. 8 vezes t, menos 8 vezes 5 dá 40, 40 terços, mais 9. Isso igual a zero. Aí agora eu vou desenvolver essa expressão. Quando eu for desenvolver, você vai ter o seguinte, ó, vai ter t ao quadrado menos 5t ao quadrado mais 25t sobre 9 mais 8t. Opa, 8t da onde? Mais 120 menos 125 sobre 27. Aí agora a segunda parte, vou colocar até de outra cor. Aí vai ficar Joel, assim. Pois não. por que o t ao cubo ali, quando na equação de baixo ficou t ao quadrado e depois voltou a ser t ao cubo? Tá vendo essa expressão todinha aqui? Uhum. Isso aqui tudo é uma só, certo? Ah, tá. Ah, tá. Né? Aí esse cara tá aqui, ó, né? Esse cara tá aqui, esse tá aqui, esse tá aqui. Aí agora eu vou multiplicar os 5 vezes esse, ó. Tá bem aqui. 5 vezes esse daqui dá menos 50 sobre 3t. Aí depois você teria mais 125 sobre 9, né? Mais 8t, menos 40 sobre 3, mais 9. Isso tudo igual a zero. Certo? Aí se você olhar para cá, ó, para essa expressão aqui tem menos 5t ao quadrado. Aqui tem mais 5t ao quadrado. Eu posso cancelar as duas, não posso? Certo? Aí, quando eu cancelo as duas, aí eu vou ficar com o restante. Certo? Ficando com o restante, significa dizer que você vai ter t ao cubo, tá? Aí depois você vai ter, ó, 29 sobre 5. 25 sobre 9, né, na realidade, né? Mais 25 sobre 9. 25 sobre 9. Certo? Que multiplica t. Que mais que você tem multiplicando t? Você tem menos 50 sobre 3. E mais 8t aqui, ó. Então, você vai ter menos 50 sobre 3. E mais 8. Isso vezes t. E depois você tem a parte isolada. Qual é a parte isolada? Você tem menos 125 sobre 27. Você tem menos 40 sobre 3. E você tem 9. Tá? Então, é isso mesmo. Então, você tem aqui menos 125 sobre 27, menos 40 sobre 3, se eu não me engano, não é isso? Só para confirmar, exatamente, confirmar, tá aí, mais 9. Isso tudo igual a zero. Vamos lá? Professor, Pois não? falta o 125 sobre 9 ali, ó. Ah, verdade aqui.
É Maiara, né? Maraia. Maraia. Foi mal, Maiara. Chamei de Maiara. Maraia. 125 sobre 9. Mais 9. 120. Pronto. Aí ficaria T ao cubo. Mais. Tirar o MC desse daqui. Obviamente, isso aqui fica 9, não é? Ó? Então, você teria 9 embaixo. Em cima, você vai ter 25. Você vai ter 3 vezes 50, que dá 150. E você vai ter 9 vezes 8, que dá 72. Certo? Isso tudo multiplica quem? O T. Aí a outra aqui, você tirar no MMC, obviamente é 27. Então, isso aqui tudo fica 27 embaixo. Né? Isso vai ser igual a 0. Aqui vai ficar menos 125. Espero que tenha espaço aqui. Aqui daria 9 vezes 40, que dá 9 vezes 40, isso dá 9 vezes 4 dá 36, não dá 360. 3 vezes 125, isso dá 375. Mais. E 27 vezes 9. Eita porra. 27 vezes 9 dá 10 vezes 9, daria 27 vezes 9. Se você tivesse 30 vezes 9, daria 270. 270 menos 27, isso dá 243, né? Pronto, então ficaria aqui mais 243. Esse cara com esse cara ficaria mais 15. Esse com esse daria menos 110. Esse com esse daria 133. Pronto. Então, passando para cá. Vai ficar até o... Ei, Joel. Pois não. Quando terminar essa equação, poderia dar uma recapitulada nos principais tópicos? Posso, meu filho, posso sim. Quer que você não me pede chorando, que eu não faço sorrindo? Ou, contrário, cara. Né? Quer que você não me pede sorrindo, que eu não faço chorando, entendeu? Então, ficaria T ao cubo. Esse daqui daria 25 sobre... Isso aqui daria 125... 125, 72, a diferença de 125 e 72, isso dá 28, 25 mais 28, 53, menos 53, certo? Então, ficaria menos 53 sobre 9, aqui vezes T, e o outro deu quanto? Mais 133, mais 133 sobre 27, isso igual a zero. Tá? Então, a gente encontrou um polinômio na forma t ao cubo mais pt mais q igual a zero, onde p é igual a menos 53 sobre 9, menos 53 sobre 9, e q é igual a 133 sobre 27, tá? Aí, recapitulando, o que é que a gente fez? Certo? A gente pegou o polinômio na forma geral, tá aqui. Tá? E a gente quer encontrar as raízes desse polinômio. A gente tentou por aquele método fácil, de redução do polinômio, não conseguiu. Certo? Vou ter que dar uma conferida depois. E agora tem um método difícil, que é o método chamado de Cardano, se eu não me engano. Ou, acho que não sei se é Targalha, tá? Uma coisa desse tipo, né? Então, você tem esse método aqui de Cardano, onde você pega e vai pegar o polinômio e vai tentar reconstruir esse polinômio. Colocar esse polinômio na forma reduzida. Aí, para colocar ele na forma reduzida, né, essa forma reduzida é do tipo t ao cubo mais pt mais q. Isso aqui é a forma reduzida. Para você poder fazer isso, você diz o seguinte, que x é igual a t menos a sobre 3. Onde a é esse termo que está multiplicando o x ao quadrado, certo? Aí você vai substituir. Ó. Então, você vai substituir o t menos 5 terços por x.
né? Ou x por t menos 5 terços. Aonde tiver x, tu vai colocar t menos 5 terços. Tá vendo? Tem x ao quadrado, ficou t menos 5 terços ao quadrado. Tem x, fica t menos 5 terços. Aí você tem uma nova equação aqui que você tem que resolver essa equação, né? Você tem que desenvolver algebricamente, tá? E quando você sai desenvolvendo, aí você tem que desenvolver primeiro essa parte aqui que está o cubo, certo? E aí você tem que lembrar que a mais b ao cubo é igual a ao cubo mais 3a ao quadrado, b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Aí eu só fiz substituir, ó. Onde tiver A, eu coloco T, e aonde tiver B, eu coloco menos 5 terços. Aí fui fazendo aqui as contas, você chega a esse resultado, que T menos 5 terços ao cubo é esse resultado, e T menos 5 terços ao quadrado, você tem que lembrar que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o B mais B ao quadrado. Né? Lá de produtos notáveis, né? Para quem não viu, tá vendo agora. Para quem já viu, bom, já sabe. Aí você pega e substitui, né? 2 vezes 5 é 10, certo? E 5 ao quadrado é 25, menos 5 ao quadrado é 25, sobre o 9 aí, tá? Então, se substituiu, você encontrou essa solução. Depois de fazer isso, né? Aí você vai lá, voltar aqui para o polinômio original, que você tinha o quê? Primeiro é o cubo. Aí você coloca o primeiro ao cubo. Tá tudo isso aqui. Isso aqui tudo é o primeiro ao cubo. Certo? Depois, você teria 5 vezes o termo x ao quadrado. Tá aqui. Depois, você tinha 8 vezes o termo x, né? Então, você multiplicou aqui. Mais 9. Aí você desenvolve. Cadê aqui? Voltando aqui. Aí você desenvolve. Certo? Tá aqui o t ao cubo. Tá aqui menos 5t ao quadrado. Aí você vai fazendo o restante, aí você vai percebendo que você corta esse menos 5t aqui por esse mais 5t aqui, certo? E sobra vários outros termos aqui. Aí o que é que tu faz? Tu repete os termos que está ao cubo, né? Foi o que eu fiz bem aqui. Eu repeti o termo que está ao cubo, tá aqui. E agora eu coloco aqui todos os termos que estão multiplicando t. Aí eu olho para cá. Esse cara está multiplicando t. Né? Esse está multiplicando t e esse está multiplicando t. Quando eu faço isso, ó, eu estou dizendo o seguinte, você teria menos 25 sobre 9 multiplicando t, você teria menos 50 sobre 3 multiplicando t, e você teria 8 multiplicando t. Só para confirmar, né? Aqui você tinha, ó, cadê? Tá aqui. Tá vendo? Ó, o menos 50 aqui sobre 3 multiplicando t, o 25 sobre 9 multiplicando t, e você teria o 8 multiplicando t. Quando você pega e substitui esse cara aqui, aí você substitui o restante que sobrou. Certo? Aí depois eu faço o quê? Só tiro o MMC. Né? Tirando o MMC dessa parte aqui, é fácil entender que o MMC dessa parte aqui, de 9, 3 e 1, é 9. Certo? 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 25 é 25. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 50 é 150. E aqui 9 vezes dividido por 1 é 9. 9 vezes 8 é 72. Eu faço essa soma, certo? É fácil entender que isso aqui dá negativo, né? Porque você teria menos 150 mais 72 mais 25. Então, vai dar um número negativo aqui e eu vou fazer essa soma. Ficaria menos 125 mais 72. Né? Para chegar 72, para chegar a 100, falta 28. Né? 28 mais 25, isso aqui daria 53. Então, ficou menos 53. Né? E esse outro caso aqui, você olha que o MMC é 27. Porque você tem 3 aqui, você tem 9 aqui, e aqui você tem 1. Certo? 27 dividido por 27 dá menos 125. Né? 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 40 dá 360. 27 dividido por 9 dá 3. 3 vezes 125 dá 375. Né? E 27 dividido por 1 é 27. 27 vezes 9
Isso aí você faz 10 vezes 9 e tira 27. 10 vezes 9, 10 vezes 27 e tira 1. Na realidade é isso. 10 vezes 27, isso dá 270. Menos 27 dá 243. Certo? Tá claro para todo mundo até aí? Aí você faz a soma aqui, ó. 375 menos 360 sobra 15, positivo. Certo? 15, e aqui tem menos 125, sobra menos 110. Menos 110 para 143, obviamente, falta 133. Certo? Então, eu vou ter a expressão que é dessa forma. Aí, essa forma é a mesma coisa de você estar escrevendo, então, você escreveu o seu polinômio na forma reduzida, onde esse menos 153 mais 9 é teu P. O teu P é menos 53 sobre 9, né, no caso. E o teu Q é 133 sobre 27. Aí, a partir do momento que eu encontro P e Q, aí eu faço o seguinte. Aí você lembra lá que o ao cubo era igual a menos Q sobre 2. Posso estar enganado, que antes fez ontem, não foi isso aqui? Aí aqui você tinha Q ao quadrado sobre 4. Mais, ou era menos? P ao cubo sobre 27. É mais aqui, né? Enfim, fazer com mais aqui. Então, isso aqui vai ficar... Aí você vai substituir, ó. O Otávio falou que era menos. Menos... Eu não lembro, foi a aula de ontem, mas não lembro mais não. Então, se é menos, a gente bota aqui menos. É menos mesmo? Vai mais. Davi, qual o sinal aqui, Davi? É menos ou é mais? Aí, vamos lá. Vamos substituir o Q. O Q ficou menos 133 sobre 27, só que esse 27 vai ser multiplicado por 2, não é? Tá aqui o 2. Então, ficaria 54. Acabei de conferir aqui, é mais mesmo, professor. É mais mesmo, né? Pronto. Quando for o V, que vai ser negativo. O negativo é aqui, ó, do V. Tá? O negativo do V é aqui, ó. Todo o resultado fica a mesma coisa, só muda esse daqui. Certo? Por V. Exatamente. Aí aqui vai ficar a raiz, né? Q ao quadrado daria 133 ao quadrado, né? Sobre 4 vezes, ele está dividido por 27 ao quadrado. Mais, aí ficaria, no caso, ficaria menos, né? Porque o P é negativo. Então vai ficar menos porque o P é negativo. Como o P é negativo, vai ficar menos 53 ao cubo. Está um trabalho desgraçado, né? Dividido por 53 dividido por quanto? Por 9. Aí teria 9 ao cubo. E você ainda tem aqui o 27. Certo? Fecha aqui a raiz quadrada aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 33 sobre 54. Mais a raiz de... Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Tem jeito não. Mas vamos continuar aqui só para ver aqui uma coisa. 4 vezes 27 ao quadrado, eu posso dizer que isso é 9 à quarta, não posso? Não. 27 ao quadrado, eu posso dizer que isso é 3 à sexta. Pronto. Menos 53 ao quadrado, dividido por 27 é 3 à terceira, 9 é 3 ao quadrado, isso aqui ficaria 3 à sexta aqui. Pronto. Né? Eita, pau. Como é que a gente faz aqui para poder simplificar esse negócio? Então, vamos lá, vou botar aqui o ao cubo. O ao cubo vai ser igual a menos 133 sobre 54. Mais
a raiz de... Aqui ficaria 133 ao quadrado, sobre 4 vezes t a sexta, 3 a sexta, menos 53 ao quadrado, sobre, ao cubo, né? 53 ao cubo, né, se não me engano. Ao cubo, ao quadrado. Por que eu botei aqui ao quadrado? É o cubo. Sobre, aqui ficaria 3 a terceira vezes 3 a sexta. Se não me engano, é isso que tem lá. Para simplificar esse negócio, a gente vai fazer assim: menos 133 sobre 54, mais a raiz quadrada de 1 sobre 3 a sexta. Aí aqui ficaria 133 ao quadrado sobre 4. Eu estou tirando os 3 a sexta daqui e daqui, certo? Aí aqui ficaria menos 53 ao cubo sobre 3 a terceira é 27, então bota aqui o 27, certo? A raiz quadrada de 3 a sexta é 3 a terceira, então vai ficar menos 133 sobre 54, mais 1 sobre 27, que é 3 a terceira, vezes a raiz de 133 ao quadrado, eu não sei quanto é, mas também não estou muito preocupado agora não. Menos, isso aqui eu posso multiplicar isso aqui vezes 27, menos 53 ao cubo, vezes ao cubo, vezes 4, dividido por 4 vezes 27, né? Aí fecha aqui a raiz aqui, todo mundo entende isso. Aí esse cara aqui eu posso tirar esse 2 para fora, posso tirar mais um 3 aqui, ficaria dividido por 3 aqui, beleza. Né? Então isso aqui ficaria o ao cubo igual a... Mas dá um trabalho, viu? Bom que vocês estão aprendendo toda a matemática do ensino fundamental aqui, dá uma chibatada só. Mais 1 sobre 27. Como você tem lá a raiz de 4 embaixo, certo? A raiz de 4 aqui, isso aqui ficaria 1 sobre 2, obviamente, né? Que a raiz de 4 é 2. A raiz de 27, eu posso dizer que isso é 9 vezes 3, né? 27. A raiz de 9 é 3. Então, ficaria 1 sobre 3. Vezes... Aí faz para mim aí, ó. Se alguém quiser, né? Essa continha aqui, ó. Essa continha aqui, aí essa daqui eu vou precisar de calculadora. Vezes 4 dividido por 3. Essa daqui eu vou precisar de calculadora. É só essa parte aqui em cima aqui, ó. Cento e trinta e três dividido por 54, mais 27 vezes 3, se eu não me engano, isso aqui dá 81. 81 vezes 2, isso aqui dá 162. Então, ficaria 1 sobre 162, vezes a raiz quadrada de... Quanto é que dá esse negócio aqui? 133 ao quadrado, vezes 27, menos 53 ao cubo, vezes 4. Calculadora aqui. Vamos lá, 133 vezes 133, que é ele ao quadrado. Certo? Vezes 27. Então, dá isso. Menos 53 Joel, vezes... a Pois parte de não. cima ficou menos 117.958. Menos... 117.958. Eu não fiz a parte de baixo porque tu tirou na hora. Aí dividido por Menos... 3. Menos 100 e... 17.958. 958. Eu não tenho certeza. É melhor os outros alunos também irem fazendo aí. Era muito número. Tenta tirar a raiz disso, cara. Raiz cúbica disso aí. Raiz quadrada, né? A raiz quadrada disso aqui.
Ai, ai. Professor? Mas eu acho que é número negativo, né? Tem nada não, meu filho. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou guardar esse valor aqui, certo? Eu vou guardar esse valor aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. O V ao cubo é igual a esse mesmo valor, menos 162, né, que é a mesma coisa, vezes a raiz disso aqui também, certo? Desse mesmo número aqui. Que eu vou só chamar de asterisco, certo? Mas é o mesmo número, ok? Aí tu lembra que o T, né, é igual a soma de... O T, né, é igual a soma de U ao cubo mais V ao cubo, certo? Então, uma das raízes de T, para ser real, é simplesmente a soma desses dois caras. Esse com esse, certo? Quando você faz isso, isso aqui na realidade ficaria menos 133 sobre 54, mais 133 sobre 54, mais não, menos, né, também. Menos também. Isso daqui dá igual a menos 133 sobre 27, certo? Aí, tu lembra que o x é igual a t menos 5 terços. Aí, daqui você pega essa mesma coisinha que você fez aqui, ficaria menos 133 dividido por 27 menos 5 terços. Certo? Aí, obviamente, isso dá igual a... O t vai ser igual... O x vai ser igual a... Está errado aqui, mas enfim, ficaria menos 133 sobre 27 menos 5 terços. Aí você tira o MMC, isso aqui daria 27, né? Aí isso aqui daria 9, isso aqui ficaria menos 133, menos 9 vezes 5 dá 45, isso aqui daria 178, menos 178 dividido por 27. Então, x vai ser igual a quanto, hein? Isso aqui daria quanto? 5, 6 ponto alguma coisa, não? Dá 6,59. 6,59. Negativo, né? Isso. Né? Aí, se eu não tinha errado nenhuma conta, certo? Essa é a forma de você encontrar uma das raízes reais. Eu posso ter errado alguma conta aqui no meio dessa arruma de número, certo? Mas se você olhar, vamos olhar aqui quanto é o quê? Olhar aqui, voltar aqui quanto é o quê? É o que é isso mesmo, né? Menos 133 sobre 27. Joel, Pois não. professor, se a gente usar a derivada da potência, a gente descobre só os extremos, da função? Se você usar a derivada da potência, você descobre só os valores de mínimo e máximo. Se você igualar a primeira derivada a zero. A segunda derivada, você diz que se é ponto de mínimo ou de máximo, tá? Ou ponto de inflexão. Mas nesse caso aqui, como é uma função polinomial, você só descobre ponto de mínimo e máximo. Porque o gráfico da função polinomial, ela faz isso aqui, não é? Essa brincadeira de ter picos e vales. Então, a derivada, ela te diz aonde é que a função está crescendo, onde é que a função está decrescendo, e ela te diz aonde é que são esses vales, certo? Então, essa é a função da derivada, tá? No caso aqui, pessoal, dessa equação, tudo bem? Ficou claro? Entendi. É que eu estava tentando lembrar. Então, pois não. Você pode voltar lá na página 7, por favor, só para me conferir uma coisa? Posso sim. Posso voltar aqui, página 9, página 7, essa daqui, não é isso? Olha isso, acho que é 7, lá em cima, depois. Essa daqui, né? Peraí, porque eu fiquei na dúvida de uma coisa, o resto eu entendi. O A não seria o 1, não? Pronto, é porque o A, que a gente escreve o polinômio, né, dessa forma, é isso aqui, ó. É x ao cubo. Deixa eu botar aqui numa página nova aqui que a gente vai entender. Ó,
Normalmente, a gente escreve ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, certo? Você tem razão nisso. Só que para poder fazer esse método, eu coloco esse a aqui em evidência. Ou eu divido todo mundo por esse a. Aí você teria x ao cubo mais uma outra constante aqui, x ao quadrado, mais uma outra constante aqui, x, mais c. Certo? Então, é a mesma forma de você escrever, só que você está escrevendo esse azinho aqui como se fosse um b sobre a. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Aí você estaria pegando essa parte aqui, e não essa parte aqui. É confuso sim, tá? Esse método é bem confuso, é bem complexo, e é um pouco mais difícil. Porque você tem que sair arrastando conta e mais conta o tempo inteiro. Então, qualquer coisa se perde. Então, é normal isso acontecer, tá? Eu esperava... Professor, já sei o que Oi? deu errado. Oi, meu filho. Só que não funcionou porque é irracional a raiz. Tinha que ser racional para dar a solução no teorema. Ah, beleza, beleza. Valeu, Davi, ó. Então, quando você tem uma raiz que é irracional, o teorema não funciona, não é isso? Isso, é isso mesmo. Pronto. Ou seja, quando você tem uma raiz, aí o teorema não funciona, mas quando você tem uma fração, o teorema funciona. Porra, cara, como é que eu vou saber um negócio desse? Ai, ai. Aí também deu errado um cálculo aí na equação, porque era para ser 3,43, alguma coisa. Pois é, provavelmente, Não era cara, assim. eu errei alguma dessas contas aqui, É entendeu? porque deve ter aproximado, alguma coisa assim. Deve ter errado alguma conta aqui, mas enfim, esse é o método, né? Aí teria que revisar tudo, sair revisando tudo, tô sem saco pra sair revisando tudo aqui de novo e olhando essas partes aqui. Mas provavelmente eu só teria que fazer isso. Voltando aí na equação, né? Então, qual é o ideal, né, na equação? É você fazer o seguinte, ó, você encontrou a raiz, você coloca aqui, ó, aqui é uma raiz. Se só tem uma raiz real, você coloca só um número aqui. Aí você vai avaliar o que está à direita da raiz e o que está à esquerda da raiz. Se só tem uma raiz, aí o que é que tu faz? Né? Se aqui for positivo, então tu vai dizer que esse lado aqui, esse intervalo aqui, é o intervalo que necessariamente é válido. Se aqui for negativo, né, como a raiz é cúbica, aí o que é que acontece? Tu vai olhar para o A. O A é positivo, lá, você tem lá x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 8x mais 9, certo? Isso daqui maior que zero. Aí você observa que esse termo aqui é o termo que está ao cubo. Então, essa função, ó, como está aqui, ela é positiva aqui, então você pode dizer que ela está crescendo, certo? Ela é crescente, tá? Por que eu posso dizer que ela é crescente? Quanto maior o x, maior esse termo, certo? Então, essa função está crescendo. Então, ela começa lá do negativo, da onde é negativo, então aqui é negativo, aqui na raiz, abaixo da raiz é negativo, e depois da raiz é tudo positivo. Então, aqui você tem a raiz, certo? Então, o teu conjunto de solução vai ser algo do tipo x pertence aos reais, tal que x é maior do que a raiz. Beleza? É só isso, quando você só tem uma raiz. Se você tiver 3 raízes reais, aí você vai construir uma reta para cada uma das raízes, certo? Você vai construir uma reta para cada uma das raízes. Aí você vai colocar raiz 1, raiz 2 e raiz 3. Você vai colocar aqui. Raiz 1, aqui, x1. Vamos dizer que o x2 esteja aqui. Aqui, vamos dizer que aqui está x3. Tá? É só suposição. Aí você vai ver lá, aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é negativo. Aqui é negativo, aqui é positivo. Você vai fazer essa brincadeira. Aqui é negativo, aqui é positivo. Certo? Aí depois que você faz isso, aí você constrói uma nova reta. E essa nova reta vai te dar a soma de todo mundo. Só que quando você vai fazer, certo? Você vai fazer esse jogo do sinal. O que seria esse jogo do sinal? Tu vai pegar... Deixa eu apagar isso aqui para tentar fazer mais reto. Tá? Tu vai pegar e tu vai analisar o que é que acontece aqui, ó.
A soma aqui, nessa faixa aqui, ó. Aqui, ó, tá negativo. Então, você teria negativo, com negativo, com negativo. Então, o resultado aqui é negativo. Então, o intervalo da tua soma aqui é negativo. Daqui para cá. Aqui você teria, ó, daqui até aqui, você teria negativo com positivo, negativo com negativo, positivo. Então, nessa parte aqui é positivo. Nessa parte aqui, você observa que ela é negativo. Então, você vai criar intervalos para a tua função, e aqui é positivo. Certo? Eu estou supondo um caso aqui geral, tá, pessoal? Um caso qualquer. Aí, o que é que acontece? Você vai dizer que a tua função, lá, se ela for maior que zero, são esses resultados que são positivos. Se ela for maior que zero, estaria aqui, certo? Então, é esse conjunto aqui e esse conjunto. Se ela for menor que zero, é esse conjunto e esse conjunto, tá? Então, você cria intervalos na equação, certo? Aí, a forma de encontrar essas raízes é que dá trabalho. O resto é estudo do sinal, certo? Então, como é que a gente faz agora? Uma outra opção para estudar essas funções é analisar os gráficos, tá? Aí, para analisar os gráficos, eu vou colocar aqui num programa aqui, para a gente poder ver a cara do gráfico de uma função cúbica, né? X ao cubo. Aqui ele já botou aqui 4x, mas não sei o que é 24 aqui. Vamos botar aqui para ver. Certo? Então, se eu olhar aqui essa função, cadê o gráfico todo? Não está mostrando o gráfico todo, eu quero o intervalo todo. Agora. Queria o intervalo todo, mas não está dando aqui. Cadê? Qual é o nome do outro programinha lá que vocês usam para fazer gráficos, hein? GeoGebra. GeoGebra, né? Ele tem online? Porque eu não estou instalado com ele instalado. Tem online. Calculadora gráfica aí. Vamos ver aqui. Cadê a função aqui? Tá aqui f de x. Tu pode digitar a equação. Onde é que eu digito aqui, cara? Aqui, né? Aqui no canto. Opa. Tirar aqui da lousinha aqui. Tirar aqui do meio. Aqui, né? X ao cubo. Tá funcionando. Tem como escrever em outro... Cadê aqui, cara? O computador aqui tá com problema aqui no teclado. Professor, oi. Bota ali naquele 1, 2, 3 que vai aparecer para colocar o cubo. 1, 2, 3. Ali, ó. Ah. Cadê aí você aqui? coloca aí embaixo do Y. Isso aqui, né? Pronto, 3. Aqui vamos voltar normal. Volta mais. Ó, volta normal. Como é que volta normal? Passa com a seta pro lado. Seta pro lado? Do teclado. Pronto. Foi? Não. Foi não. Vai lá na barrinha, dá 2 cliques lá. Mais 5x ao quadrado. 5x. Não precisa colocar a ponta não, professor. Só botar o x e já vai. Mais 8x. Pra quem nunca usou, tá bom demais, meu filho. Mais 9. Tá aqui, né? Só dá o enter, não é isso? Como assim, meu filho? Ficou só o x ao cubo. Né? Vamos lá de novo. Mais x ao quadrado. Aqui tem um 5 bem aqui. Mais 8x mais 9. Pronto. Ó, se vocês observarem, a cara do gráfico sempre é essa, ó.
Só um momento, pessoal. Gankar o homem, gankar o homem. Ah, voltei, galera. Vamos lá. Professor, com licença. Mas não. Se o senhor clicar ali, era para ter 3 pontinhos ali perto da função, aí o senhor coloca pontos especiais, aparece todos os extremos da função. Aqui. Aqui. Não, tá, do lado da função. Ali, ó. Aqui, né? Não. Ali, ó, os 3 pontos do lado da função, do lado direito. Lado direito da função. É? Aqui, esse. Não. Na mesma barrinha onde o senhor colocou a função. Onde o senhor escreveu. Onde o senhor escreveu, aí tem do lado, aí, ó, embaixo. Aí. Pontos especiais. Pronto, vamos lá. Ah, rapaz, eu tô aprendendo aqui pra caramba. Então, esse primeiro ponto aqui, ó, né? Esse ponto A aqui é a raiz, certo? É o ponto que toca o eixo das abscissas, certo? É a raiz. Como a função só tem uma raiz real, ela só toca nesse eixo uma vez. Se ela tiver mais de uma raiz real, né, que no caso seria 3, porque como é uma função cúbica, ela só tem uma raiz real ou ela tem 3 raízes reais, certo? Porque as raízes complexas sempre vêm em pares. Então, ela tem pelo menos uma raiz real. Aí ela faz essa brincadeira aqui, aí tem o máximo e tem o mínimo, tá? Então, ela tem um máximo e tem um mínimo. Vai descobrir esse máximo e esse mínimo, a gente vai usar depois derivadas, certo? E ele toca sempre nesse ponto aqui, ó. Esse ponto que tem um valor 9. Se você olhar para a função, é esse valor que está isolado aqui, ó. Ele sempre vai tocar nesse eixo aqui, que é o eixo das ordenadas, nesse valor, tá? Então, se você pegar esse ponto aqui, por exemplo, e aumentar, então 10, o que é que vai acontecer? Certo? Você teve um deslocamento no eixo vertical, tá? Se você pegar aqui no X aqui, por exemplo, e colocar um 2, o que é que vai acontecer? Ó, aqui está a raiz, ó, tá vendo? Olha lá. Modificou a raiz, certo? E modifica o perfil da tua curva também, ó, tá vendo? Que te dá, esse ponto ali vai te dar em relação ao crescimento, certo? Esse ponto aqui tem a ver com essa amplitude, né? Certo? Uma outra forma de você poder observar uma equação desse tipo, né, é você escrever assim, ó. Eu não estou conseguindo digitar essas coisas aqui direito aqui, vai ficar x, vamos botar aqui ao cubo, mais, tá mais um aqui. Na realidade era assim. Eu queria colocar ela de outro jeito. Isso. Se eu botar assim, olha o que é que acontece. Ele deu, foi errado aqui o que eu queria. Ah, vai tolo. Vou botar aqui isso aqui. Pronto. Isso aqui de forma reta. Por que ele não tá indo? Como é que vai fazer aqui? Escrever de novo. Apagar, né? X mais 1. E essa parte aqui, eu quero colocar essa parte aqui é o cubo. Pronto. Aí, como é que faz para construir o gráfico agora? Ele apareceu, foi isso. Por que que ele não fica?
Já que é assim, vamos botar assim. 3x quadrado mais 3x mais 1. Se você observar, essa função aqui, 3x ao quadrado mais 3x mais 1, ela só tem uma raiz, certo? Isso aqui é um cubo perfeito, certo? Quando você tem um cubo perfeito, olha o perfil da curva aqui, ó. Ctrl C foi outra reta aqui, Ctrl Z aqui. Olha o perfil da curva, que ela vem e ela tipo deita, certo? Tipo deita nesse ponto, tá? Esse ponto menos 1 aqui, que é o ponto da raiz, certo? Então, ela é como se ela tivesse o que nesse ponto? É como se ela tivesse se ela não tivesse um desvio, como se esse ponto aqui fosse o teu ponto de máximo e de mínimo, certo? Ó, se você olhar, o perfil da curva é esse, ele faz isso, ó. Então, quando você tem um cubo perfeito, aqui nessa raiz, é como se ele fosse o teu ponto de máximo e de mínimo ao mesmo tempo. Aí esse ponto se torna um ponto de inflexão, porque ao mesmo tempo ele é um ponto de máximo, ele é um ponto de mínimo. Então, como é que ele pode ser os dois ao mesmo tempo? Então, ele se torna um ponto de inflexão quando isso acontece, certo? Tá claro para todo mundo? Então, ele sempre fica no eixo das abscissas. E esse sempre fica no eixo das abscissas, certo? Esse ponto aqui, nesse caso, tá? O D, de novo, é o ponto que tá passando aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, ó, do jeito que tá aqui, eu vou colocar aqui o menos, ó. E aqui, certo? Não, menos é aqui, foi mal. É o menos é aqui, e aqui é mais, ó. E aqui é menos. É x menos 1 ao cubo, certo? É um cubo perfeito também. Se você colocar isso também, ó, olha o que é que acontece de novo, ó. O cubo perfeito. Essa raiz aqui, assim, essa reta aqui não precisa não. O que é que eu faço aqui para botar para cá? Vai ter que ser aqui, né? Aqui tem que deletar aqui. Como é que deleta aqui? Apagar. Pronto. Ah, tá vendo? Novamente, ó, o que é que acontece? Ele faz isso, certo? Mas eu não queria mostrar isso, né? Eu queria mostrar o que é que acontece se você pegar aqui, por exemplo, x ao cubo, botar x ao cubo menos 1. O que é que acontece? X ao cubo menos 1, ele só tem uma raiz, certo? Que é x igual a 1. As outras duas raízes é complexo. Ele não toca nesses pontos aqui, tá vendo? Mas se você colocar assim... Professor, tem um aluno pedindo para você repetir a parte da inflexão. A parte da inflexão, né, posso colocar aqui novamente, é x ao cubo. Então, tá, Ctrl Z, será que vai? Vai não. Tem histórico aqui? Tem não, né? Vamos botar aqui, ó. X ao cubo mais... Vou botar... Opa, tem que descer, né? Mais 8x, 3 vezes, seria 3 vezes x ao quadrado, aqui se for 2, então ficaria 2 aqui, mais 3 vezes x, se for 2 aqui fica 4, mais 8, que é 2 ao cubo, pronto. Então, quando você faz isso, ó, repara, esse daqui é um cubo perfeito, certo? E é em x igual a 2. Se você olhar, repara que toda função que tem raiz cúbica, ele tem o máximo e ele tem o mínimo, certo? Ele faz tipo uma ondinha. Ele tem o máximo e ele tem o mínimo, tá? Aí, nesse caso aqui, o máximo dele está no menos 2. O mínimo dele está no menos 2. Então, como é que ele pode ser máximo e mínimo no mesmo ponto? Né? Aí acaba esse ponto sendo um ponto de inflexão, porque ele estaria nem no... Ele seria o máximo e o mínimo ao mesmo tempo.
Abaixo ele seria aqui o máximo, né? Porque esse aqui é o máximo que está alcançando, o máximo local. E ao mesmo tempo ele seria o mínimo local. Então, como é que ele pode ser o máximo e o mínimo ao mesmo tempo? Aí se torna um ponto de inflexão, certo? Porque ele não pode assumir as duas coisas ao mesmo tempo. Se você botar aqui 9, aqui, por exemplo, tá, só aqui, só essa mudança aqui, para você ver, o que é que acontece com o perfil? Né? A raiz aqui ficou em -3, ó, tá vendo? Aqui no -3. E ele criou aqui um ponto de máximo. Cadê aqui os 3 pontinhos aqui? Como é que você bota aqui? Tá aqui, né? Duplicar, não. Tá aqui os pontos de... A raiz tá aqui. Não definido, não definido. O que é que não tá definido aqui? Intercepto aqui. Esse aqui é uma função aqui que eu não sei o que é. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, por exemplo. Eu vou escrever aqui. Vou deixar assim, só esse 4 aqui, só para você ver. Ele vai ter uma raiz. Pelo menos uma raiz ele tem. Tá aqui a raiz, tá aqui. Ficou bonitinho. Repara, ó. O ponto B é o ponto de máximo, ó. Lá aqui, esse daqui, ó, que é o C, é o ponto de mínimo, ó. São todos dois pontos totalmente diferentes, ó. Ele tem o máximo e ele tem o mínimo aqui, ó. O máximo é essa que faz essa parábola para baixo, certo? Essa parábola aqui para baixo. Só que você desce e forma um mínimo aqui, ó. Tá? Então você tem o máximo e você tem o mínimo. Bem definido, né? E tá aqui a raiz aqui, ó. Raiz aqui perto de -6. Tá? Quando você coloca novamente aqueles resultados lá, né? Você não fica com essa cara bonitinha, certo? Você fica com a cara de que os dois fazem o mesmo papel, o mesmo momento, ó. Tá vendo? É como se fosse uma mudança brusca aqui. Ó, se você olhar aqui, é como se fosse uma mudança brusca, olhando de longe, tá? Vocês conseguem entender o que eu quero falar? O que é que seria esse ponto de inflexão? Se você pegar a função, por exemplo, né? Cadê aqui módulo aqui? Tá aqui, módulo. Eu vou apagar todo mundo aqui. Vou botar módulo de x. Repara aqui, ó. Olha o que é que acontece aqui. Você tem uma reta nesse lado e você tem uma reta nesse lado. Você pode dizer que esse ponto aqui é um ponto de máximo ou de mínimo ou coisa desse tipo? Você tá vendo? É em relação à continuidade da função, tá? Esse ponto aqui, especificamente, é em relação à continuidade da função. Nesse caso aqui, nesse ponto aqui, a função pode assumir tanto o valor para cá, como pode assumir o valor para cá. Então, aqui, nesse ponto, é um ponto de inflexão, né? Como se fosse um joelho. Tá vendo? Aí você poderia colocar aqui mais 2, e ficaria o quê? Ó, esse mais 2 aqui só muda a abscissa, tá vendo? Só muda, ele desloca, faz esse deslocamento. Ó, se eu botar mais 3, ele faz um deslocamento, só que ele faz um deslocamento negativo. Se eu colocar -3, ele faz um deslocamento, só que um deslocamento positivo. Tá vendo? Então, assim, é bom vocês dar uma brincada nesse GeoGebra, né? Que vocês vão perceber o que é que acontece com essas pequenas mudanças, né? E cada papel que tem daqueles coeficientes. Isso é interessante, a gente dar uma olhada para ver o que é que acontece com o perfil da curva, tá? Então, você vai ver o que são esses pontos aí importantes aí, a partir desse gráfico, né? Aí, quando você pega, vai estudar o gráfico lá, voltando à função lá, né? Que era x ao cubo. Opa. X ao cubo mais 5. Vou botar aqui mais. Cadê? Aqui tá errado. Mais 8x ao quadrado mais 5x. Não vou poder, foi vezes. Mais 9. Né? Vou dar um enter aqui. Então, essa função aqui
ela tem esse perfil, né? Essa função ela só tem uma raiz, certo? Porque ela só passa uma vez no eixo das abscissas. Se você for estudar na equação, você vai dizer o seguinte, ó, o que está depois da raiz aqui, ó, nesse gráfico, a função toda é positiva, está sempre no eixo positivo do eixo y, tá vendo? Ó? E o que está abaixo aqui da raiz, ó, que é valores para cá, a função sempre é negativa, ó, tá vendo? Ó? Então, você pode estudar a inequação a partir de gráficos dessa forma. Você olha para a inequação, o que está acima é positivo, o que está abaixo é negativo. Se a função tiver 3 raízes, vamos procurar um negócio aqui que tenha 3 raízes aqui. Aí, para facilitar a vida, como eu sou doido, vou lá para aqui, menos 1, fechou. Vou botar outro parênteses, x mais 2, fechou. Vou botar outro parênteses, x mais 5, por exemplo. Vou dar um enter, tá? E ele tem 3 raízes, tá vendo? Ó? A função tem 3 raízes, certo? Ela passou em 3 pontos aqui, ó. E toda vida que ela tem 3 raízes, se ela é crescente, o que significa dizer que o x está aumentando, né? Se esse x aqui é positivo, certo? Se o x ao cubo é positivo, significa dizer que ela começa do negativo e vai para o positivo. Então, ela sempre pega primeiro o ponto de máximo e depois o ponto de mínimo. E o ponto de máximo está sempre entre as duas primeiras raízes, certo? E o ponto de mínimo entre as próximas raízes. E depois voltou a crescer novamente. Se você for estudar na equação, você tem um intervalo para qualquer x negativo para cá, essa parte é negativa. Entre essa raiz aqui, essa parte é negativa. Certo? Se a equação for positiva, entre essa parte é positiva e qualquer valor acima disso é positivo. Então, é mais ou menos isso que acontece. Se eu colocar bem aqui, ó, nessa função menos, só assim, ó. Se eu colocar só o menos aqui, olha o que é que acontece. Tá vendo, ó? Ela começa do positivo e vai para o negativo, porque a função ela é decrescente. Porque o maior termo aqui, que é o x ao cubo, é negativo. Tá vendo? Ela inverte, é como se você estivesse colocando um espelho lá. É como se você fizesse o positivo colocando o espelho. Então, você inverte isso, né? Aí, novamente, acontece a mesma brincadeira. Ó. Entre as primeiras raízes, no lugar de você ter o ponto de máximo, você vai ter o ponto mínimo. E na segunda, você tem um ponto de máximo. Então, a função vem decrescendo, chegou no primeiro ponto, que é o ponto de mínimo, ela cresce e depois começa a decrescer de novo. E esse D sempre é o ponto que estaria lá isolado, ó, porque menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 5 dá menos 10, né? Tá aqui. Certo? Tranquilinho, pessoal? Tá tudo claro para vocês? Joel, Pois não. é que eu estava olhando no capítulo do livro aqui sobre propriedades das funções, e aproveitando que tu tá brincando nesses gráficos aí, tu pode explicar esse negócio de descontinuidade removível, descontinuidade de pulo? Eu não entendi isso aí. Porque Pronto, tem umas questões na lista que falam sobre isso, eu acho, no livro aí, eu não soube fazer. Pronto. Essa descontinuidade, certo? É o seguinte, aqui eu não vou ter condição de fazer aqui, mas eu tenho condição de fazer aqui. Vamos lá aqui. Pronto. Essa descontinuidade, você imaginar o seguinte, você está construindo um gráfico, tá? Você está construindo aqui, colocando aqui os eixos, por exemplo. Os eixos coordenados, né? Aí você vai construir um gráfico qualquer, tá? Suponha que você tem uma função qualquer, tá? Aí essa função... Opa. Canetinha. Essa função faz isso aqui. Aí chega bem aqui nesse ponto. Suponha que isso aqui é uma bola aberta, né? Isso aqui é uma bola aberta. Então, você teria bem aqui uma bola aberta. Se você tem bem aqui uma bola aberta, significa dizer que esse ponto não pertence a essa função. Mas se você fizer bem aqui uma bola fechada dessa função e continuar, você está vendo que você tem um salto aqui, certo? A função existe nesse ponto, ela existe nesse ponto, porque esse ponto aqui tem uma bola fechada bem aqui. Então, no ponto P ela existe, mas ao mesmo tempo ela pode assumir esse valor ou esse valor. Por quê? Porque pela
direita, você tem esse valor. Pela esquerda, você vai ter este valor. Certo? Então, quando você olha para essa função, ela não é contínua. Por que ela não é contínua? Porque ela some valores diferentes do mesmo ponto. Né? Ela existe nesse ponto, porque ela tem aqui uma bola fechada, mas ao mesmo tempo ela tem uma bola aberta lá em cima. Tá? Então, ela pode assumir esse valor aqui, uma f de x1, que é o f de p aqui, ou ele pode assumir esse valor. Tá? Só que esse outro valor aqui, ela não existe, é como se ele tivesse, mas ao mesmo tempo não existisse. Beleza pura? Então, isso aqui é uma descontinuidade. Uma outra descontinuidade, um outro tipo de descontinuidade, é você fazer o seguinte. Ó, apagar tudo aqui. É você ter o gráfico normal. Né? Você tem o gráfico normal. Tá aqui o cor. Aí você cria o gráfico de uma função. Ou uma função qualquer aqui. Faz isso aqui. Aí suponha que nesse ponto bem aqui, tá? Nesse ponto bem aqui, eu botei uma bola medonha aí. Você tem uma bola aberta. A função, ela continua do mesmo jeito, mas nesse ponto bem aqui, ela não existe. A função P, ela não existe. O limite dela existe, tanto pela direita como pela esquerda. Como o limite é como se fosse... É aquilo, mas não é aquilo, entendeu? É tão próximo quanto eu queira, mas não chega a ser aquilo. Então, aqui nesse ponto, a função ela não existe. Não existe o f de p. Certo? Porque é uma bola aberta. Ela não está definida no ponto P. Aí essa função ela é descontínua. Ela não é contínua. Mas ela é contínua por partes. O que seria por partes? Abaixo desse intervalo, ela é contínua. Acima desse intervalo, ela é contínua. Né? Ou ela tem uma continuidade seccional, né? No caso, né? Que é por seção, né? Aí, esse tipo de função, você pode transformar ela numa série, mas isso é uma coisa que você vai ver depois, tá? Enfim, deu para entender essa brincadeira de continuidade, de descontinuidade? Tem uma função também que a gente faz, que é a função salto, né? Que você vai fazendo essa brincadeira, né? Vocês têm isso muito. Você vê 0, depois você vê 1, depois você vê 0, depois você vê 1, e assim vai. Então, a função, ela ao mesmo tempo, ela existe para todos os números, mas aqui, ó, nesses pontos, todos esses pontos, ela pode assumir dois valores. Quando ela assume dois valores, ela não é contínua, tá? Quando isso acontece, ela não é contínua. Porque você lembra lá do jeito que a gente definiu função, que você tinha um domínio, e o domínio, ponto A do domínio tinha que ser ligado a somente um ponto B lá da imagem, né? Então, você poderia ter diferentes pontos do domínio ligados ao mesmo B, mas você não poderia ter o ponto do domínio ligado a dois Bs. Você lembra disso? Aí isso não é uma função, é uma relação, mas não é uma função. A continuidade tem a ver com isso também, tá? Essa relação de conjuntos. Eu não sei se ficou claro para ti o que eu quero dizer. Bom, pessoal, ficou mais alguma dúvida? Eita, o silêncio está grande. Um minuto de silêncio pela morte dos alunos. Bom, pessoal. Então, assim, eu suponho que vocês já saibam essa parte de equação, inequação cúbica, e essa parte de gráficos de uma função cúbica, né? Então, você tem como fazer essa brincadeira totalmente, certo? A outra parte que eu fiquei de passar para vocês hoje, mas como é 9h30, né? É a parte de função composta e a parte de função inversa, né? Função composta é simplesmente você ter o seguinte, ó. É a F bola G, certo? Aí você pode botar um X aqui, por exemplo. Isso aqui é a mesma coisa de ser a F da G de X, tá? O que é que significa isso aqui? Que o X é o domínio da G. Isso aqui é o domínio da G. Só que isso daqui é a imagem da G.
E ao mesmo tempo que isso aqui é a imagem da G, isso daqui é o domínio da F. Porque, olha, está dentro da F, tá vendo? Ó? Então, isso aqui é o domínio da F. Tá? Logo, o domínio da F é igual à imagem da G. Certo? Então, função composta, tu vai ter sempre essa ideia de que o domínio da G, né, o domínio que você está pegando é o da G, só que o domínio da F é a imagem da G. Tá? Aí, se você tiver qualquer função do tipo h de x igual a x ao quadrado mais 5x, certo? E você tiver uma g de x igual a cosseno de x, tá? E você quer escrever h bola g, isso aqui significa dizer que você está pegando h da g de x. Ou seja, onde tiver x no h, tu vai substituir pela g de x. Então, daqui você tira o seguinte, ó. Tem raiva que não escreve. Aqui você tira o seguinte, ó. A h da g de x, isso daqui vai ser igual. No lugar do x, tu vai colocar a g, ó. Vai ficar cosseno ao quadrado de x mais 5 cosseno de x. Tá? Então, toda vez que tem uma função composta, tem que fazer essa brincadeira. E como é que seria, por exemplo, a g da h? Né? O g da h de x. Aí tu teria que pegar a g, no lugar da g, ó, tá vendo que é cosseno de x, a g? Então, aí ficaria cosseno da h de x. Só que a h de x quem é? X ao quadrado mais 5x. Então, tu faz essa substituição. Função composta é isso, é tu fazer essa mistura, né? Então, por exemplo, se você tiver h de x igual a e elevado a x. E se você tiver g de x igual a menos x ao quadrado. Certo? Quanto seria a h da g de x? A h da g de x é fácil entender que no lugar do x, tu coloca g. No lugar do x, tu coloca g. Tá? Então, você formou aqui a distribuição normal. Por exemplo, a distribuição gaussiana, né? E quanto é que seria a g da h de x? No lugar no lugar aqui você teria g da h de x. No lugar de x, tu vai colocar... No lugar de x, tu vai colocar h de x. Então, vai ficar menos a h de x é elevado a x. Isso ao quadrado. Tá vendo? Então, tu vai fazer sempre essa brincadeira, tá? De substituir. Né? E a outra parte, que seria a parte de funções inversas, certo? Funções inversas é o seguinte, tu tem y igual a f de x. Tu sempre faz isso. Aí agora, na função inversa, tu vai escrever que x é igual a f de y. Então, tá tentar fazer essa brincadeira, tá? O que significa dizer isso? Que se você tiver y igual a x ao quadrado, é fácil entender que x é igual a raiz de y. Só que aqui você teria mais ou menos, certo? Porque como você está pegando x ao quadrado, ele pode assumir tanto valores positivos como negativos. Então, você teria x igual a raiz de y. Se você tiver y igual a tangente de x. Se você tiver isso, aí você tem que encontrar a função inversa da tangente, né? Então, você teria aqui a função inversa da tangente, é o arco tangente. A gente vai ver isso depois, tá? Relaxem, isso aqui é só para explicar. Certo? Então, você teria o arco tangente de y igual a x. Se você tiver y igual a e elevado a x, e você quer fazer o inverso da exponencial é a logaritma. Então, x é igual a ln de y. Tá? E assim continua. Então, a função inversa, é você, no lugar de você escrever y em função da f de x, você escreve x em função da f de y. Certo? Então, essa é a brincadeira. Enquanto que a função composta é você substituir lá, onde tiver x, você vai colocar pela h de x, por exemplo, pela g de x, essas coisas. Certo? Ficou alguma dúvida, pessoal? Acho que essas funções inversas a gente vai fazendo ao longo do período, tá? A gente vai fazendo devagar, e aí o aprendizado de vocês eu acho que melhora um pouquinho. Tá? Era até legal esse assunto no ensino médio.
Era até legal no ensino médio. Tudo era legal no ensino médio, meu filho. Tudo era fácil. Você chegava às 9 horas, saía às 10, né? Eu não falo isso não, que eu fico triste. Que negócio é esse? 9 horas sai às 10. Pois é, cara. Era assim. No ensino médio, chegava às 8, saía às 9. Antes fosse. Eu chegava às 6 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Era profissional, né? Era. É lógico. Mas aí tu bota aí nas costas quantas horas tu dormia, né, no meio da aula aí. Eu não podia dormir, não, eu era aluno exemplar. Da manhã tu já até vestido, só pra comer. Acho que a professora de sociologia nem me vê na sala. Cara. E sociologia era massa demais. A única coisa que eu fazia em sociologia era fazer resumo. Pois é, cara. Essas coisas vocês não vão ter aqui, não. Eu fazia só a prova. Nem prova nós tinha. E outra coisa que vocês tinham também, né? É que você com 22 pontos e meio, a média era 6, você ficava com 22 pontos e meio, você passava. Né? Aqui vocês vão... Pois não? Os professores tiravam ponto se fizesse isso. Pra não passar. Aqui vocês vão perceber que o professor não vai precisar tirar pontos para poder te reprovar. Você vai perceber que se você ficar com 6.9, você vai para o AF. É uma coisa linda demais. Isso acontece, cara. Isso é bem normal, tá? Eu digo isso porque eu fui para a AF na minha época de graduação com essa média, 6.9. Só para você ter ideia, eu fui para a AF com 6.9 em Química, cheguei na prova, tirei 7.1, fiquei com média 7. Fui falar com a professora para me deixar com a média 7, aprovado por 7, só para aprovar com A, conceito A, né, sem precisar ter ido para a F. Ela disse não. Então, não. Ficou com raiva, foi outro professor que corrigiu minha prova, isso foi na pós-graduação, lá no mestrado já, corrigiu minha prova, aí você somava as notas, dava 9, né, só que ele tinha colocado lá na nota lá 7,5, aí eu fui lá mostrar para ele, professor, a soma das notas aqui tá errada. Aí ele falou para mim o seguinte: já fiz tanto por você ainda quer mais? A gente fica com raiva, né? Mas a gente vai fazer o quê, cara? Professor, vai ter piedade da gente? Eu? É ruim. Ruim, minha filha. Deixa eu parar aqui de gravar aqui para poder a gente conversar